O caldeirão vai ferver, vai ferver, vai ferver. O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. Cara, acabou de dar um terremoto aqui, bicho. Velho, cara, acabou de dar um terremoto, mano. Meu Deus! Ah, você tá zoando, velho. Caralho, velho. Cara, deu um soco, velho. Mas já passou. Caralho, velho. Já começamos assim. Já começamos desse jeito. Meu nome é Pablo e caralho, deu um terremoto aqui agora. Eu sou o Lucas e eu espero terminar a gravação hoje. Eu sou o Cadu, cara, e tô muito emocionado de participar do Terremoto por áudio. Bom, então se ajeitem porque esse é o Engenheiros de Poltrona. O chão vai tremer, vai tremer, vai tremer. Batidão no tradição, vem chegando pra mentir. O caldeirão vai ferver. E hoje aqui nos Engenheiros de Poltrona a gente vai falar sobre vida universitária como sempre, mas dentro de sala de aula. Histórias que aconteceram dentro da sala de aula. E histórias, por exemplo, que já podemos começar com um nível bem baixo. Histórias de terremoto que não tremem o chão, mas que abalam as estruturas. No caso, o Carlos Nossa. vai contar um casinho desse aí pra gente, de um certo colega nosso que vinha da Bahia e abalava as estruturas da faculdade. Nossa, que link horrível, cara. Nossa. Meu Deus! Esse link foi perfeito, galera. Não critiquem, porque tá perfeito. Ai, ai. Vamos entrar no assunto, né? A gente tem que falar de nojeira. Então, o que aconteceu? A gente vai começar falando de nojeira. Todo mundo vai falar, é um amigo meu, né? Mas então, vou citar o nome do culpado, injustamente culpado aqui, mas não do culpado real para preservar a imagem dele. Nosso amigo Danilo, conhecido como Baiano, foi falsamente acusado de ser peito. Talvez ele não saiba disso, porque eu nunca falei com ele sobre isso. Mas enfim, ele... Um belo dia, aula de GDV. Ela, de manhã, bem de manhã mesmo, começava às 7h30. Para o nosso ouvinte aí que não manja das engenharias ainda, o que é GDV? Geração de distribuição de vapor. Ou seja, o Danilo estava contextualizado na aula, mas continue. Beleza. Aí, bom, aí o professor de GDV é o Renan, então ele é a parte... Nossa, e GDV entra certinho no assunto, né, mano? É Entra incrível. certinho, cara. Contextualizado, né, cara? Então, esse vapor, eu tava no fundo da sala, bem na quina mesmo da sala, com bastante sono. Mas eu tava prestando atenção na aula, eu tava usando o ES, inclusive. E aí, um cara que tava na minha diagonal, assim, bem perto, ele, de repente, fez um movimento, assim, se ajeitou, deu aquela levantada na cadeira. Preocupado, olhou pra trás. Na hora que Deu olhou pra trás, ele me ele deu viu. aquela canteada na cadeira, né? Que você fica só em cima de um Aquela canto da mordida tua na bunda. cadeira, assim, só pra soltar a pressão que aumentou ali. Só E pra aconteceu. abrir a porteira, assim. Exatamente. E aí saiu o que tinha que sair. Eu falei, essa porra peidou. Quando ele... Mas não demorou, né? Não demorou, realmente confirmou. O cara peidou mesmo. E aí, cara, eu falei, caraca, velho. Eu sofri calado e sozinho, porque eu tava no fundão, então veio primeiro pra mim. Só que a sala pequena começou ali a ficar naquele volume de controle. Espalhou e começou. Chernobyl o negócio. Chernobyl, cara, ali era total. um Tava núcleo quase um pé de elefante. e foi espalhando. Tem um ambiente tóxico ali, né? Então, Cara, de repente, os outros alunos começaram a se manifestar, né? Tipo, dava aquela limpada no nariz, aquela tossida pra sair um pouco o cheiro. Alguém foi beber água, eu tenho certeza disso. Não lembro, mas tenho certeza que alguém saiu da sala na hora. O Danilo, ele tava bem na porta, ele tava bem na outra diagonal, assim. Então ele seria o penúltimo a sentir fora o professor. Aí ele chegou, também deu aquela coçada no nariz, mas continuou prestando atenção na aula. E, cara, começaram a culpar o Danilo, cara. Eu acho que não foi por fama.
ou se por qualquer outra coisa. Ou se porque ele olhou pra trás assim, que todo mundo viu ele olhando pra trás, porque. Cara, começaram a culpar o Danilo. Eu falei, caralho, velho, não foi ele. E aí, mano, chegou meu professor. O professor falou, velho, vocês peidaram, velho. Interrompeu não a é aula esse o por gás causa que a disso. gente tá trabalhando hoje. E E é com esse alto nível que a gente começa o podcast. a gente já começamos bem, então acho que você podia até relatar mais um aí nesse termos de colegas sacanas aí, dizer como que eram as situações nas apresentações em que o WhatsApp Web estava aberto e você começa a receber mensagem no meio da apresentação. Cara, Mas antes disso, eu acho melhor linkar o assunto peido. É. Porque tem mais uma, né, Peraí que Psy? eu tenho uma história aqui, Primeiro período, quando eu entrei na faculdade, 2014 no caso. Ou seja, coisa de calor. Coisa de calor. Ele vinha, acho que, de Marília. E, cara, acho que era primeira, segunda semana de aula. Esse, no meu caso, vou manter... Vamos dizer que é o nome dele. E, cara, primeira, segunda semana de aula de química. Ninguém se conhecia direito, a sala ainda não tinha uma integração, assim, sabe? E o João, ele sentava na primeira carteira, ele sempre foi tinha muito aquele dedicado. carinho, aquela intimidade ainda, né? Que muitas vezes você demora meses e anos de namoro pra você adquirir, né, aquela confiança, né? Que você tem que não. adquirir. Cara, era todo mundo meio constrangido, ainda meio calor, né? Aí, de repente, aula de química, todo mundo meio dormindo. E o João sempre conseguiu dormir na sala, sabe? De maneira muito fácil, cara. Eu não sei o que ele tinha. Aí ele tava meio dormindo assim. De repente, mano, ele pegou e peidou. Que pareceu quando você arrasta uma cadeira, sabe, velho? Foi um estrondo assim, velho. E no que ele peidou, ele virou pra trás pra pegar e, tipo, como se fosse pra achar o culpado, sabe, mano? Mas não tinha, porque ele se assustou com o peido dele e daí ele começou a virar pra trás, assim, como se fosse pra achar o culpado, cara. Cara, primeira carteira, velho, na frente da professora. Agora, com os detalhes assim, eu me lembro dessa história de ele ficou sendo zoado, cara, por isso depois. Aí muito tenso. Todo mundo pegou e começou a se olhar, tipo, a galera tava sem entender, assim, velho. Tava em choque. Não pode ser que alguém peidou, mano. Não pode ser que primeira semana de aula aí alguém foi soltar um peido, velho. Cara, eu só sei que, tipo, metade da sala teve que pegar e sair da sala. Porque a gente não aguentava de tanto dar risada, mano. E a professora, eu respeito, sempre achei ela muito foda. Porque, tipo, ela pesquisa muito, velho. Ela é foda na área dela. Mas eu sempre achei que ela deve ser a professora com mais postura profissional da universidade. Porque, cara, o semblante dela não mudou. O tom de voz não mudou e o peido foi na frente dela, cara. Cara, a mulher... Nisso de semblante não mudar e profissionalismo é só um adendo aqui. Eu tava na academia esses dias, né? E eu sou acima do meu peso ideal e tenho coxas bem grossas. E eu fui fazer um exercício que eu tinha que abrir as pernas. Né? E eu tava com uma instrutora, cara. E, cara, eu juro por Deus, por favor. eu abri a perna, o short prendeu na coxa e rasgou no meio, tá ligado? Ai, o cara. pacote saiu, tipo, eu tava de cueca, mas o pacote, o voluminho se fez pra fora, proeminente, tá ligado? A instrutora, cara, não se moveu, ela se manteve, e ela tava na minha frente, tipo, de frente comigo. Nossa, e ela não se abalou, tá ligado? Aí eu me abalei e tipo, me abalei ali, dei uma respirada, tá ligado? Fechei, tentei continuar o exercício escondendo, cara, mas eu não aguentei e fui falar pra ela que eu estava indo embora. E tipo, isso era o segundo dia. Ela olhou pra minha cara, deu uma risadinha e disse:
Chega por hoje. Aí eu olhei pra ela e falei, claro que chega, você já sabe o que aconteceu. E ela ainda foi fazer a listinha de treinamentos comigo, sabe? Ela ainda ficou mais um tempo me torturando com aquele short rasgado na academia, entendeu? Ela sabia o que tava rolando ali. Ela foi profissional na hora. Não, mas torturou a gente depois. tem. Foi, Nossa, eu achei profissionalzíssima, sensacional. cara. Cara, foi uma situação que eu não sei descrever o que eu senti da hora, cara. Foi muita, sei lá, sabe? Muito pudor na minha cara, porque eu falei, meu Deus, como que isso vai acontecer comigo? Não, mas ó, quem não foi profissional foi um outro professor com esse mesmo pão aí. Mas só que isso, cara, era um dos últimos períodos da faculdade, numa das matérias bem lá pra frente. Cara, aconteceu uma história, praticamente a mesma história. Mas não tava... Não, eu não tava dormindo. Mas ele pegou e soltou um peido que deu pra ouvir. E a sala era pequena, porque tinha pouco aluno. E o professor ouviu também. Mas esse professor, diferente da outra, ele não é profissional, sabe? Cara, ele começou a rachar o bico, velho. E apontar pro chão, sabe? Tipo... Eu vou apenas fazer uma pergunta e uma observação e perguntar pra você se é um professor que falava mais ou menos assim, ó. Você peidou, cara. Ele falou, o cu fez bico, ó. Cara, Bico. E não relacionado a peido, tem mais casos de professor fazendo graça, né, cara, com o meio da aula. Tem, por exemplo, a gente tem um professor que ele é estrangeiro, ele fala uma língua de origem castelhana, né? E estávamos nós lá na aula, na verdade a gente tem mais de um, mas esse em específico é peruano, então a gente estava na aula, acabou a aula, e um colega que ia assistir um jogo da Copa do Mundo em Curitiba em 2014 foi dar uma caçoada com ele. Então ele já chegou falando pro professor, professor, eu fui comprar os ingressos pra Copa lá e não vi o Peru. O professor calmamente abaixou a cabeça, levantou o queixinho, depois olhou pra ele e falou, me procura mais tarde que eu te mostro o Peru. A gente tava ensinando 5 alunos na sala. A gente moeu dando risada e o cara absurdamente vermelho, sabe? Aí você para pra pensar que o cara denegriu a imagem do país dele inteiro. Cara, ele é só uma pessoa pra mais zoeiro que tem, cara. A piadinha. Eu não esqueço o dia que um amigo nosso tava fazendo café. Era cafeteiro 220. Não tinha cafeteiro 220 tomada 220 numa bloco A. Aí ele pegou e tava na parte de baixo, então ele tava meio ajoelhado assim. E tava fazendo café no mesmo bloco. Só que, tipo, é no corredor, entendeu? Então ele tava no meio do corredor, ele não tava em uma sala. Ah, sim, aham. Aí, tipo, ele tava no corredor assim. Cara, nunca vai nenhum professor. Bloco A era de convivência. Não vai nenhum professor no bloco A. Nenhum. Passou lá e, tipo, chegou assim, colocou a mão na cabeça dele, assim, na mesma altura. Nessa altura que vocês imaginaram, falou, deu uma puxadinha assim, mas não muito. Aí Joelho, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Respira. Mas enfim, mas também tem aquele caso também, não é do professor peruano, mas tipo, uma bela aula, a gente tava tendo usinagem. E nesse caso é uma professora extremamente profissional também. Ela é muito profissional, ela é muito profissional. É uma das professoras mais profissionais que a gente tem aí, velho. Com certeza. Mas eu acho que era impossível, porque foi ela que fez a gafe, digamos assim. Foi uma gafe, porque pessoas... A gente quando faz merda, a gente faz merda. A pessoa quando mandou uma dessa, foi uma gafe. Bem colocado. Ela era usinagem e tem uma parada de quebra-cavaco, que é basicamente o resquício de material que sobra depois da usinagem na retirada. Aí o quebra-cavaco é justamente... Mas enfim, em função do quebra-cavaco fica para usinagem. Aí na hora que ela foi falar quebra-cavaco, ela mandou... Então a gente vem aqui e existe o quebra-cabaço.
Ai, cara. No que ela falou quebra-cabaço, a sala inteira prendeu o riso. Prendeu o riso. Todo mundo prendeu o riso. Todo mundo fez tipo assim, ó. Todo mundo Sabia que o ambiente explodiu. era hostil. E foi tipo, foi 3 segundos. Assim. A professora riu. No que Foi ela aquela segurou pausa também. dramática. Ela falou quebra-cabaço, travou. E aí ficou tipo 1, 2, 3. Aí ela tipo começou a rir. No que ela riu, a sala explodiu, cara. Cara, E eu acho que a história aula do demorou umas 10 quebra-cabaço minutos pra voltar aqui. É um clássico, sabe? Porque a partir daquele momento eu não consegui mais prestar atenção na aula. Porque eu me desliguei completamente. Porque eu falei, cara, essa pessoa seríssima, com essa postura seríssima, soltou isso. Tipo, hoje deu pra mim, entendeu? Eu não aguento mais hoje. Mas e aí, Lucas, você tem alguma história de gafe aí pra contar pra gente? Talvez com pessoas que talvez também estão presentes nessa bancada. Ah, eu tenho. Então, quando o nosso querido Cadu aqui, ele tava pegando e apresentando um trabalho, e a gente tinha um grupo de estudo no Whats lá e tava usando o PC dele, né? Aí a gente tinha um grupo no estudo Whats, eu, o Baiano e o Cadu. E a gente mandou mensagem aqui. Baiano já anteriormente citado. Isso, o Baiano famoso. Aí a gente pegou e mandou mensagem no grupo e a gente viu que o computador na hora ele fez um bip lá. Aí eu e o Danilo se olhamos. Então, tipo, o bip é o sinal... Eu tava no Data Show. Tava no Data Show. Então, tipo, foi a notificação no WhatsApp, né? Não apareceu na tela a notificação, mas só que fez o barulho. Aí eu e o Danilo se olhamos e, cara, eu acho que poucas vezes eu me entendi tão bem com uma pessoa só no olhar. Porque a gente começou a mandar mensagem igual uns malucos naquele grupo e no privado. Então começou a dar tanta notificação no Data Show, tanta notificação, e cara, a gente não tava se aguentando, porque era uma apresentação séria? Era. Mas não era aquilo ali. Era a última do semestre. Era aquela parada tipo trabalho final, cara. É. E tipo, o professor tava falando, eu tava prestando atenção, eu já tinha visto vocês rindo. Só que eu não conseguia a deixa pra ir lá no computador e dar um mute, cara. Eu acho que isso é um nível de situação em que a filha da putagem chega a um outro nível, Chega, tá ligado? Tem um limite. Aí que a galera vai lá e passa esse limite. Não, tem um cara vamos também zoar. vou chamar ele de Oi! também, mas não Oi! ele é um cara com nome meio russo, eu acho, assim. Tinha um grupo de termodinâmica que ele tava no grupo e tava fazendo a termo assim, e bom, e aí tava chegando as últimas provas. Aí acho que era véspera da prova, ou uns 2 dias antes, assim. Aí ele mandou, tipo, o pessoal tava falando, estudando e tudo assim. Ele chegou e mandou uma foto dele ele tava num rolê. Mandou foto à noite, assim, tinha umas coisas brilhando, fumaça, tava muito... Ele tava no Euforia, eu acho. Né? Era um lounge bar, né? O Euforia era um lounge bar Ele tava... onde o pessoal poderia consumir tabaco. E aí ele mandou, olha como é que eu tô estudando aqui pra termo. No grupo que tinha o professor junto. Que inclusive foi eu o professor que criou. Então não tinha como ele não saber. Porque foi o professor que colocou ele lá. Mas enfim, ele mandou lá. O professor não falou nada. Continuou, seguiu. Deu o dia da prova. Foi lá, fez a prova, corrigiu. Depois que ele corrigiu as provas, ele andou no grupo assim. As notas estão no mudo, pessoal. Vocês podem saber que com você, a estratégia do seu amigo tal aqui não funcionou. Te vejo na recuperação. Deu Cara, esse- aquilo foi... Essa situação com grupos é perigosa, né, cara? Tem Pode falar. tem um amigo Que eu nosso diga, né, cara? que já passou por 2 situações dessa de grupo, cara. Que é o menino J. Vamos chamar o menino J. Que é Oi! J. Oi! Vamos... Chamar ele Ó, JT. menino J, vamos dizer Jorge o nome dele. Vamos dizer assim.
Teve uma matéria que a gente fazia, e era uma matéria também bem final de curso, e a professora, ela não era muito organizada, assim, sabe? Então, o plano de ensino dela, o plano de aula dela não era um negócio muito... Putz. Só uma pergunta pra você. Tinha muita aula dessa professora? Não tinha muita aula, não. Não tinha muita aula. Ok. Mas, não sei, eu gostava do método da professora e tudo, mas não vem ao caso. Aí a gente tava nesse grupo no Whats e ela tava nesse grupo também. E era logo no começo, aconteceu 2 situações nesse grupo, nessa matéria. E aí alguém perguntou alguma coisa se tinha que apresentar ou se não tinha que apresentar. Mas como todo mundo sabia que ela tava no grupo, ninguém ia ser... tipo, o otário, né, de falar alguma coisa, ó, ia ser tongo de falar alguma coisa assim. Aí de repente o Jorge, ele pega e manda assim: cara, não tô entendendo nada, isso aqui é uma bagunça, nada organizado, tá todo mundo perdido. E no que ele mandou aquilo ali, cara, na hora eu peguei e mandei no privado pra ele e falei assim: Jorge, cara, a professora tá no grupo. E não tinha como apagar naquela época. Aí o Jorge mandou a melhor sacada que ele podia falar. Ele entrou no Moodle, no site lá da universidade, pegou uma foto do plano de ensino e que tinha umas datas com algumas atividades, pegou e recortou, mandou no grupo e falou: opa, falha minha, estava tudo no plano de ensino. Então, Cara, ele conseguiu se sair muito bem, cara, muito bem. E Esse mesmo colega J é o colega que acabou... que estava no grupo, não sabia que o professor estava no grupo, né? E também recebeu esse aviso. Por meios privados, mas ele soltou um... Nossa, mas esse cara é um desgraçado. A sorte é que tinha como apagar nessa época, então provavelmente ele apagou. Nunca se sabe na lenda se o professor viu ou não. O Jorge se formou, isso é uma realidade. Então, isso é uma realidade. A gente não sabe a resposta se o professor viu ou não até hoje. E dessa professora aí que eu passei esse semestre, ela tava demorando muito pra corrigir uns negócios e pra dar nota pra nós. Mas, cara, a gente sabe que ela era ocupada, sabe? Mas só que teve um dia que ela pegou e mandou uma foto dela, tipo, com os pés estendidos assim na mesa e com o desenho dos Simpsons passando na TV, sabe? E ela pegou e mandou aquilo lá e ninguém no grupo falou nada, é claro, né? Tipo, todo mundo ficou quieto, todo mundo comentou entre si no privado, comentou depois quando pegou e se encontrou. E ficou um tempo aquela foto e também não tinha, era na época que não tinha como apagar. Aí numa aula, cara. ela pegou, na aula seguinte dessa foto, ela pegou e comentou, cara, eu achei muito digno, assim, no par dela, ela pegou e comentou: então, pessoal, eu acabei mandando uma foto lá no grupo, que era pra minha irmã, que era um momento de descanso meu, então desculpe por ter enviado errado lá, mas tá aqui a correção do trabalho, tá aqui a correção das coisas, então, no final... Droga, eu vou ter dando que certo corrigir também. tudo agora. Eu acho que foi um negócio assim, tipo, cara, minha desculpa de não ter tempo já era. Ela correu um risco, por exemplo, de ter um aluno viciado em pés olhando pro pé dela o resto da vida agora, né? Nossa, velho. Pode ser. Cara, é um risco. Bom, pessoal, aqui é Cadu, editor, fazendo apenas uma nota no final que as histórias ficaram muito longas e teve bastante história, então vai ficar para a próxima semana a continuação desse Engenheiro de Poltrona. Então os episódios vão seguir esse padrão mais curtos, o piloto era uma exceção,
Vamos tentar, na verdade, né? E é isso. Muito obrigado por ter acompanhado nosso podcast.